Exato. E agora em questão de um fundo que acaba sendo bastante popular na bolsa, o MXRF11, qual que é a tua opinião atualmente? Tá caro? Ainda tá num bom momento de compra? O que você vê? Eu acho que tem outras oportunidades melhores para quem está começando agora em fundos imobiliários. Eu tenho MXRF11 na minha carteira, que eu já tinha há bastante tempo. Mas eu acho que a gente tem oportunidades melhores em termos de fundos de papel. Então, fundos de papel, eu, por exemplo, na minha carteira tenho uma posição legal em MCCI 11, em RBRR11, que são fundos que ainda estão com valor um pouquinho ali descontados e tem uma segurança relativa. Então, acho que tem oportunidades mais interessantes do que o MXRF11. Eu acho que tem muita gente que vê um fundo imobiliário, acaba pegando um carinho por ele e quer investir só naquele, né? Sendo que, É. fundo de papel acaba sendo, óbvio que tem a parte da gestão, mas abrir o relatório e ver quais são os CRs que ele tem lá dentro. E tem muitos que tem até das mesmas empresas e um tá descontado, o outro não tá, né? Então vê as oportunidades. Exato. E em questão de Exato. fundo imobiliário, o que você gosta mais? É fundo de papel, fundo de tijolo? Eu tenho na minha carteira hoje uma diversificação de em torno de 40% de papel e 60% de tijolo. Eu tenho 20 fundos na minha carteira no total hoje. Até fiz um vídeo recente no canal mostrando esses fundos. Então a diversificação está mais ou menos assim: 40 papel, 60 tijolo. Os fundos de tijolo, por natureza, têm uma segurança maior do que os fundos de papel, via de regra. Então eu preferi manter a minha carteira com um pouco mais de tijolo do que papel. E aí tem essa diversificação total aí de 20 fundos. Na parte de tijolo, eu gosto muito dos fundos de logística. Então a maior concentração está em fundos de logística, como o BTLG11, entre outros. Mas eu tenho também fundos de escritório. Aliás, fundos de escritório agora são uma oportunidade muito interessante porque a grande maioria está muito descontado. São fundos que sofreram muito com a pandemia, ainda estão em fase de recuperação. Tem muito fundo com P sobre VP lá embaixo e fundos bons com excelentes prédios. Que ainda estão baratos porque a vacância ainda está um pouquinho elevada, mas tende a diminuir. E eu vejo que principalmente esses fundos que são de imóveis aqui em São Paulo, então não vai ter como subir outro prédio na Faria Lima. Uma hora ou outra vai acabar alugando e eu vejo que não justifica esse PVP tão baixo assim. Exato, tem muita oportunidade em fundos de escritório. Tem fundos de shopping também, de renda urbana. Então, acho que assim, também vale aqui a diversificação, né? Eu vejo muita gente que concentra tudo em fundos de papel porque quer ter um yield maior. Só que o risco também fica muito maior. Não tem por que você ter uma concentração tão grande se você pode diversificar uma parte em fundos de papel, uma parte em fundos de tijolo e em tijolo também diversificar entre setores, logística, shoppings, escritórios. Eu vejo que muita gente tem perguntar qual que é melhor, de papel ou de tijolo. E eu vejo que são propostas totalmente diferentes, só que a galera se confunde muito por conta de ser um fundo imobiliário. Mas um tem imóvel, o outro tem dívida, normalmente no setor imobiliário. E eu vejo que, é bem interessante o fundo de papel, porque o cara consegue investir em vários CRs diferentes, ter um risco bem diluído e conseguir ter uma renda, conseguir ter uma exposição à renda fixa mais arriscada de forma bem diversificada. Exato. Se você for lá pegar os CRIs e escolher, você vai. Primeiro que as empresas não são listadas, você não consegue ver se a empresa tá com uma saúde financeira boa ou ruim. E segundo que é difícil você se desfazer do título antes do vencimento, né? Então, você vai lá na corretora, às vezes eles. Quero me desfazer de qualquer forma, que eles vão pagar o preço que eles querem, né? Então, os fundos de papel acabam sendo uma boa forma de você se expor a CRIs de uma maneira muito mais diversificada e com uma liquidez muito maior. Obviamente que o preço da cota vai variar de acordo com a demanda compradora e vendedora, mas você pode se desfazer no momento que você quiser, né? Exato. Uma forma muito simples de ter essa exposição à renda fixa um pouco mais arriscada, né? Aos CRIs. E bem mais diversificado também. Então você abre ali, tem fundo de papel que o maior devedor tem, sei lá, 5% do portfólio. Mesmo se der ruim no maior, ainda ele tá relativamente tranquilo ainda. Exato. Assim como os fundos de tijolo são uma forma inteligente de você ter uma diversificação no mercado imobiliário sem precisar concentrar demais do seu patrimônio comprando um imóvel físico, né? Que a gente volta àquilo que a gente conversou no começo do podcast, né? O imóvel físico, via de regra, pensando em imóvel físico como investimento, não moradia, né?
Mas como investimento, via de regra, vale a pena se você já tem um patrimônio maior e aquele seu imóvel não vai representar um percentual muito alto desse patrimônio. Porque senão você está com um risco muito grande, o risco de ficar vago, o risco de aquele imóvel ter um problema, às vezes dá um incêndio lá. Você vai ficar anos, talvez, até né, poder alugar novamente aquele imóvel. E quando você investe em fundos imobiliários, você escolhendo bons fundos imobiliários já vai ter uma boa diversificação ali, o que já reduz muito seu risco, além de receber os dividendos mensais, com isenção do imposto de renda. Então tem Que o muitas imposto de renda vantagens. acaba pegando bastante, né? Porque, pô, pro cara que já tem um imóvel, 2 imóveis, 3 imóveis alugados, ele já vai estar na alíquota máxima, né? Então, vai ser 27,5% anualmente do que ele tá recebendo de aluguel, né? E no fundo imobiliário acaba sendo isento. Exato. Não, isso dá uma diferença muito grande no resultado final. Aí se ele vai abrir uma holding imobiliária, também vai ter mais uma burocracia, mais algo pra se preocupar também. Então, até pra fugir do imposto, obviamente de forma legal, o cara vai ter um trabalho a mais e vai ter que ter custo também pra manter a empresa imobiliária dele aberta e tudo mais. O próprio Silvio Santos, né, abriu na década de 90 uma holding imobiliária porque ele, ao invés de pagar 27,5% de imposto, ele ia pagar 15%, né? Então, não sei quantos imóveis ele tem, mas devem ser dezenas de imóveis e vale muito a pena, né, pro cara que tem muitos mesmo. Mas agora pro investidor que não tem, que tá começando com pouco dinheiro, vai no mercado de fundos imobiliários, consegue ter uma rentabilidade normalmente maior do que o imóvel físico e reinveste, né? Porque eu vejo muito investidor que compra um imóvel como investimento para alugar e utiliza do aluguel como complemento de renda. Ele não tá reinvestindo, né? Porque Nem precisaria. E nem precisaria. Ele pensa, pô, tô alugando um imóvel aqui por R$2.000 a mais. R$2.000 a mais que eu tenho pra gastar. Sendo que ele não precisaria, ele tá aumentando, inflacionando o custo de vida por conta desse imóvel alugado. O cara que tem fundo imobiliário, ele sabe que ele pode simplesmente pegar esse dividendo e comprar mais cota. Agora, com R$2.000 não dá pra comprar outro imóvel inteiro, né? Se o cara só investe em imóvel. Exatamente. Não, os fundos imobiliários são um investimento muito bacana para quem está começando, não tem dúvida nenhuma. Só é importante, né, investir com foco de longo prazo, porque por ser renda variável, pode ter a desvalorização. Então, e buscar boas oportunidades também. Boas oportunidades, né? E não colocar aquele dinheiro que a pessoa vai precisar no curto ou médio prazo, né, para fazer uma viagem, comprar alguma coisa, porque se a cota desvalorizar, aí ela não vai ter mais aquela quantia que ela precisava.